Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Samuel 16, no versículo de número 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Amém? Preste atenção aí o que diz a palavra do Senhor. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O servo de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o aqui. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, nós queremos te engrandecer nesta noite e declarar tua soberania, teu poder, a tua glória. Que, meu Deus, nós te honramos e te aceitamos como Salvador das nossas vidas. Cremos que Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus, ó Pai, que com o poder da Tua palavra fez existir tudo o que existe. Pai querido, Tu és um Deus formidável, amoroso, perdoador, mas um Deus também de guerra. Um Deus, ó Pai, que batalha, um Deus que ensina e que instrui. E que estamos aqui, ó Pai, nesta noite de libertação, para clamar a Tua presença, o Teu poder sobre as nossas vidas, para que toda obra contrária que se levante para atormentar, destruir, para, meu Deus querido, trazer destruição, separação, seja quebrada em nome de Jesus, e que o Teu nome, o Teu poder e a Tua palavra, Pai, habite em nós, a fim de que possamos vencer e entender que quando o Senhor está conosco, a vitória é certa, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. Pai, derrama sobre nós a Tua glória, que a Tua graça se manifeste, que as Tuas mãos de poder, ó Pai, movam este lugar, e que toda obra contrária venha por terra em nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai, e pedimos, Espírito Santo, venha falar, venha trazer a tradução, a interpretação, o entendimento, a Tua palavra, para que em nós, ó Pai, habite a Tua verdade, a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos, ó Pai, o entendimento, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Bom, ninguém escutou falar de Davi ainda e nem mesmo de Golias, né? Eu sei, é uma história nova na Bíblia e ninguém conhece, então eu vou contar desde o início para você entender certinho quem são, que é um baixinho que matou um gigantão e blá, blá, blá. Não, conversa, não é isso não. Mas, irmãos, eu quero puxar características aqui importantes para as nossas vidas, características que acabam sendo cotidianas, características de pessoas que serão relatadas aqui, tema central aqui, Davi e o rei Saul. Pessoas que as quais, se nós formos descrevendo o que vai ser pregado, você vai pensar, ou poderá, eu vou instigar a sua imaginação e você dizer: olha, não é que aconteceu alguma coisa quase igual comigo? Poxa vida, fulano, ou tal circunstância, ou passei por algo dessa natureza, é quase igual, e blá, 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 blá. Mas preste atenção, que a vida de um homem como o rei Saul, era uma vida de rei, porque ele era rei. Era um homem que possuía muito dinheiro, possuía exércitos, possuía honra, possuía tudo que se pode pensar como homem. Mas este homem fez algumas coisas, quais culminou em um grave problema em sua vida. No versículo 11 nós vemos que o Senhor enviou um espírito maligno, ou permitiu que um demônio, guarde isso, que Deus permitiu que uma obra diabólica viesse até ele. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se retirou dele. Então, a Bíblia, indo para o Novo Testamento, nós vemos que os demônios, quando veem uma casa adornada, arrumada, e não tem ninguém, eles
chama outros demônios para que ali habitem. Então, a presença de Deus em nossas vidas é com que faz que o inimigo, as obras das trevas, não habite, não controle, não destrua as nossas vidas. Mas Saul, sabendo disso, tendo um profeta, como o profeta Samuel, em sua liderança espiritual, como sendo o seu pastor, o seu tutor espiritual, ele era alguém muito bem instruído, mas ele não ouviu a voz de Deus, nem mesmo através do profeta, nem mesmo através do próprio Espírito de Deus, e ele fez aquilo que era contrário à vontade do Senhor, e todos aqueles que fazem o que é contrário à vontade do Senhor, terão em suas vidas este mesmo princípio, que é o que? O Espírito de Deus se retirar da vida da pessoa. Isso é matemático, é lógico, é óbvio, é inquestionável. Quem não anda como Deus quer, quem não vive uma vida limpa, íntegra, reta, uma vida que agrada a Deus, é óbvio, Deus não quer ficar em uma casa suja, Deus não quer permanecer em um local onde tudo é contrário à sua vontade, é mal cheirosa, é cheia de pecados, cheia de adultérios, de prostituições, de pornografias, de mentiras, de roubo, de engano, de N coisas. Na verdade, ele pode até entrar na casa toda suja, porque se nós permitirmos que ele entre em nossa vida, ele vai fazer uma grande mudança e transformar a nossa vida em casa limpa, amém? Então, beleza, até aí tranquilo. Todavia, este rei, ele ficou tão perturbado e com a sua vida tão longe da presença de Deus, que vieram sobre a sua vida demônios. Uma pessoa que era ungida para ser rei de Israel, um homem cheio de poder e cheio de graça, porque Deus o ouvia e Deus o dirigia, agora é uma pessoa que não mais tem Deus, ele tem demônios. E alguém sugeriu algo, um dos seus servos, diz: olha, o rei, sugira ao Senhor que busque alguém que toque instrumento, uma harpa, para que ele acalme os seus demônios, para que o Senhor se sinta bem. E nessa andança e nessa busca, eles vão buscar justamente alguém que já era conhecido, que no versículo anterior, no versículo de número 13, nós vamos ver que assim tomou Samuel o vaso de azeite, capítulo 16, versículo 13, assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? Davi. Então, diferente da vida de Saul, bastante diferente, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, porém sobre a vida de Saul, o Espírito de Deus se retirou, vindo sobre ele demônios. Então nós vamos vendo duas coisas bastante antagônicas ou contrárias, um cheio do Espírito de Deus e outro cheio do Espírito do diabo, que era uma pessoa que agora, por não fazer o que Deus queria, então os demônios lhe tomaram conta de sua vida. E até então eu acho que a sugestão foi boa, porque trouxeram um tocador, e a música por si só é algo, a melodia em si é muito boa, mas eles buscaram alguém que tocasse essa harpa, mas não pelo toque da harpa, mas porque Davi tinha o Espírito do Senhor sobre a sua vida. Então no versículo de número 21 nós vemos: assim Davi veio a Saul. Mantenha aberta em 1 Samuel 16, irmãos, nós vamos correr as 3 páginas aí depois. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul, o que aconteceu aí? O amou muito e o fez seu escudeiro. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que Saul teve imediatamente ódio ou inveja, ou imediatamente quis esganar Davi, em um primeiro momento, ele era uma pessoa tão, uma pessoa tão querida, ele era uma pessoa tão singela, tão humilde, uma pessoa de bom trato, que quando ele chega à presença do rei, o rei Saul olha para ele e ele toca uma musiquinha lá, e o rei, é legal, esse cara é muito gente boa demais, a ponto dele amá-lo. Ele não teve ódio, ele não teve nem suspeita, ele não teve nenhum sentimento contrário a Davi, ele o amou, mesmo sem saber, porque
Deus já havia instituído Davi como rei, a unção de Samuel já havia sido derramada, e Deus já tinha escolhido ele para ser rei no lugar de Saul, mas até então ele estava ali como uma figura, um homem de Deus para apacentar, para que o rei tivesse, né, alguns momentos de paz, e a unção de Deus era sobre Davi. Então Saul olhou Davi e o amou. Não havia até este momento nenhum tipo de dolo, e nem de inveja, e nem de nada. E aí é que eu quero iniciar, porque nós vamos ver que a partir daqui, algumas coisas tomam rumos assim absurdos. Você em sua vida tem pessoas que te olharam e te amaram. Existem em nossas vidas pessoas que nos queriam bem, pessoas que, ai, que gente boa, meu tio, minha prima, sei lá se é marido, mulher, não sei, um primeiro instante era fantástico, era a relação mais extraordinária do universo, nada poderia ser melhor do que essa relação, nada. E era mais ou menos o que nós vemos aqui, uma relação ímpar, porque quando Saul olha, o ama. Não foi pouco, mas a Bíblia descreve muito, tal ponto de que era Davi que ia à frente, ele era escudeiro, ele era o camarada que onde o rei ia, estava Davi lá, como, sei lá, um governante, ou um porta-voz, eu não sei, um chefe de gabinete, ele era alguém importante, estava com o rei para cima e para baixo. Todavia o rei ainda não se aproximou dele. Mas pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer sobre inveja. Credo, eu não acredito em inveja. Nem eu, mas a inveja é algo bíblico e perigoso. Pessoas que, com o passar do tempo e com algumas circunstâncias, podem gerar coisas malignas para nós. Então, Davi era alguém que entrou na vida de Saul, normalmente, mas a história se desenrola de uma maneira tão interessante. No versículo número 22, a Bíblia diz: então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então olha a unção que havia sobre Davi. Era um menino de Deus, era alguém usado por Deus, e o amor por ele, a qual nós vemos aqui, é algo real e verdadeiro. Todavia, nós vamos desenrolando uma história e vendo que nem tudo que, como Paulo escreve ao Gálatas, né, começaste no espírito, mas acabaste na carne. E ele fala, antes tivesse começado na carne e terminado no espírito, ou seja, algumas coisas não começam muito bem, mas há condições de terminarem bem, amém, irmãos? É melhor terminar meio ruim, meio com a rosca travando, meio que com a porta rungindo, e meio com o pneu furado, mas no final a viagem vai andar bem. É melhor começar mal e terminar bem do que começar aparentemente bem e acabar mal. E eu digo isso para vocês porque este homem, com o passar do tempo, Davi amou muito a sua presença, não sabia mesmo quem era seu pai, nós já vamos ver isso aqui, embora para ele era apenas uma pessoa que ele, olha, que gente boa, rapaz, mas ele, em tempo algum, o rei quis ajudá-lo, fazer algo por ele era alguém importante para ele dentro do seu reinado, mas não alguém que devesse ser honrado ao ponto de chamar o seu pai, fazer para ele uma homenagem ou qualquer coisa. Ele amou a sua gentil presença, a Bíblia diz isso, mas não alguém que realmente o rei tivesse dado o valor real para o que Davi fazia. E no decorrer de toda a história, nós vemos a batalha de Davi e Golias, que você já conhece muito, muito, muito bem, e não há necessidade que eu fale. Mas veja algumas características de Golias, para que você entenda o que é que começa a gerar no coração de Saul a inveja. O que começa a trazer no coração do rei uma visão agora já deturpada, uma visão maligna, um ódio interno, uma suspeita de Davi. E às vezes nós convivemos com isso no nosso dia a dia, ou no trabalho, ou na família, e a família é duro, porque é família, e às vezes tem alguém dentro da família querendo, arrancar a goela da gente fora, porque tem inveja, e tem medo. Quando a gente, de criança eu lembro, quando tal tia em casa diz, ai, essa samambaia vai secar. Vocês lembram disso? Não sei se é da época de vocês, mas a samambaia secava, porque era muita inveja. Você lembrou, né? Secava mesmo? Aí, ó, tá vendo? Que a samambaia secava.
ou não sei o quê, e aí está essa história louca de que era muita inveja. Então, para não pegar na pessoa, pegar na samambaia, e a samambaia secava. Então a gente, mas que negócio, essa inveja? Que coisa boba, isso não existe? Irmãos, é lógico, o negócio de samambaia eu acho que não existe não, mas vai saber, eu vou pôr uma porta da igreja, uma porta do escritório da igreja, uma porta do meu escritório, uma porta da casa, e vou regar bem, vou adubar bem para ver, você põe uma na tua casa lá, não estou brincando, não faça isso. Então, irmãos, como começa a inveja na vida de Saul? Até então, Davi era alguém que ele amou muito, mas nós vemos que começa uma guerra, e no capítulo 17, no versículo de número 1, diz o seguinte, eu vou ler na Nova Tradução: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá, acamparam-se no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul, rei, e os israelitas se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale. Os israelitas ficaram no monte do outro lado do vale. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os filisteus. Ele tinha quase quantos metros aí? 3 metros o homem tinha. Quase 3 metros, 2,90 lá. Mas na tradução normal, pastor, isso não existe. Existe. Nós temos pessoas com gigantismo aí, com 2,45, 2,55. Hoje, natural, normal, não tem nada. Não era gigante quando você assiste aqueles filmes horrorosos, antigos lá, da mitologia grega, gigante de 30 metros. Era quase 3 metros, era um baita de um cabra alto a valer mesmo. E aí ele se apresentou com quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. Parou para pensar? 60 quilos. Nós vamos descarregar uns material, nós não, os irmãos, o irmão Luiz estava lá descarregando. Aí ele vinha com os material lá pesando 50 quilos, ele vinha firme, eu pegava, só de olhar já descadeirava. Eu, não ele, eu. Agora o cara tinha uma indumentária, ele tinha a armadura dele, 60 quilos. Quem pesa 60 aqui? Só para eu ver. Só? Vai, irmão. Você, Daniel, pesa 60? Tipo eu, com 60 quilos. O cara lutava com uma pessoa de 60 quilos na cacunda. Tá? Só a roupinha de guerra dele. Aí a Bíblia diz que ele tinha uma lancinha, que a ponta da lança pesava 7 quilos. Pensa num saco de arroz e mais 2 quilos. Só para o cara ficar com a lança em pé. E vem que tem uma coisa bruta. Em resumo da história, a Bíblia diz que os filisteus olhavam esse panorama horroroso de um camarada de 3 de altura, com a farda de guerra, com 60 quilos de bronze, brilhava, devia ser um cara horroroso, com os dentão, com o narizão, com os zoião, o homem feio que devia ser, com a lança, com a ponta de ferro absurda brilhando, e a Bíblia diz que o próprio rei, que quando eles viram a cara deste homem, que eles ficaram apavorados, porque não era só a cara dele, era tudo que ele trazia, era o conjunto, o contexto da obra, era absurdo, era pavorosa, e ele gritava: manda o teu rei vir brigar comigo aqui, que quem vencer vai ser escravo do outro. Então Saul olhava pela frestinha da cabaninha dele e dizia: tá é doido, eu não saio daqui nem arrastado, não vou não vou. E lá estavam os irmãos de Davi, lá estava todo o exército de Israel, lá estavam os mais valentes, que lá no meio do exército, onde eles lutavam e brigavam e treinavam, porque tem a luta israelense que é fera, bem legal, eu não estou falando para fazer luta, mas eu digo, a defesa deles é interessante, e eles tinham lá, e treinando, e papapá, e não sei o quê, e no meio de sempre, dos homens, sempre tem o mais, que se acha, ele é o doidão. Então diz: rapaz, talvez o Abiatar, você é o nosso valente. Aí eu sou mesmo, eu sou bom, ninguém ganha de mim aqui. Ele era bonzão, mas quando ele viu o gigante, ele, sumiram, ninguém queria encarar. E Jessé, pai de Davi, diz assim: olha, meu filho,
porque ele era pequeno, a Bíblia diz gentil presença, pega uma marmitinha, ele leva lá uma marmitinha, uns queijinhos, a Bíblia diz queijinho aí, depois você vê, leva 10 queijinhos lá pro chefe da guarda, e vai dar comidinha para os teus irmãos lá, ver como é que está a bronca, porque parece que está feia. E aí Davi vai lá, desinteressado, com quem não quer nada, e dá a marmitinha para a turma, e começa a fuçar no esquema. Você escuta, o que vocês estão fazendo aqui ainda? O povo está lá, e vocês não estão encarando? Vai para a guerra. Vamos, filho, vamos cair em cima, vocês não vão? Cala a boca, Davi, você é um pastorzinho de ovelha, você é um banana, rapaz, além de tudo, você é baixinho, fica aí, cara. O que você está falando? Não, o que eu estou falando? Por que vocês não vão avançar? Dá uma olhada no tamanho do cara que está lá. Ele, ué, o que tem? Ele deve ter pensado, tamanho não é documento, não. Está achando o quê? Arrebenta esse cara. Sai fora, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí o irmão briga com ele, no versículo de número 28, a Bíblia disse assim, ó, disse Davi, que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Ele está reclamando com o irmão dele. Para com isso aí, rapaz, eu não posso nem perguntar, né? Eliabe, irmão dele, falou, Davi, para de perturbar, rapaz, o que você está fazendo? Só estou perguntando. Por quê? Porque ele não estava aceitando aquela circunstância. O rei estava morrendo de medo, o principal valentão de Israel estava morrendo de medo, todo o exército estava morrendo de medo, aí se apresenta um baixinho, lá querendo tomar conta dos caras. Rapaz, você não vai não? Ninguém vai lá pegar o cara? Ninguém vai lutar? Vocês estão pensando o quê? Aí a tua irmã falou assim, rapaz, mas você é invocadinho mesmo, hein? Vai lá, fica quieto, rapaz, o que você está pensando? Aí ele pega e sai de perto do irmão, vai conversar com o outro. Diz, lá, rapaz, que é isso? Isso aí é um incircunciso, isso aí não teme a Deus, isso não serve a Deus, vou arrebentar ele. Daí alguém disse para ele, você vai ler aí tudo, falou assim, olha, se alguém destruir esse homem, se alguém arrebentar ele, o rei vai dar para essa pessoa uma esposa, a sua filha, e muitos dotes. Dará para eles muitos dotes. Entregará em suas mãos muito dote. É que é muito longo para ler, mas vamos ver aqui, versículo de número 25. Dizem aos outros, viste aquele homem que subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes o quê? E lhe dará sua filha, e fará a casa do seu pai, acho que isso aqui mais interessou para ele. Fique livre de impostos. O que mais importou para ele? O rei é do PT, corta aí. E ele cobra muito imposto, e subiu o IPTU, e subiu tudo quanto tudo é imposto. Rapaz, vai vendo então. Aí ele não acredita. Você sabe o que Davi sai fazendo? Ele pergunta 3 vezes. E ele vai perguntando um a um. E diz, o que acontece se matar o homem lá? Diz, não, se matar esse grandão aí, o rei vai acumular de riqueza, o rei vai dar a filha dele, o rei vai livrar. Daí ele não acredita, a proposta é muito boa. Muito boa. Aí ele vai mais um terceiro e diz, não, o cara que matar vai faturar um monte de coisa. Você é jóia, está comigo então. É óbvio que ele tinha o poder de Deus, a presença de Deus, mas ele era destemido, amém? Davi era um conquistador. Davi tinha o Espírito de Deus, ele falou, esse cara não é tão grande assim não, eu tenho 1,65, ele tem 3, põe uns 3 de mim, um atrás do outro aí, é capaz de eu enfrentar ele. Não estava nem aí. Quando a conversa de Davi chegou ao rei, olha o finalzinho, capítulo 17, no versículo de número 37, até vou subir um pouquinho aqui, porque ele é chamado à presença de Deus, a presença do rei. Então, no versículo 31, ouvidas as palavras de Davi, que havia dito, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul, olha só o homem baixinho, pequenininho, porque a Bíblia diz que ele era pequeno. E ele vai falar para o rei que, ao contrário de Davi, a Bíblia nos diz que ele era alto e sobressaía aos outros homens. Então, Saul era um homem zarrão, diferente de Davi, que era um cara menor. E aí Davi vai lá e fala para o grandão, até imagina ele dizendo para o rei, rei, fica assim não, triste, eu sei que o senhor é um banana, quer dizer, não falou, eu sei que o senhor é fracote, covarde, deixa que eu vou lá, eu sou pequeno, mas eu vou arrebentar ele. As palavras soaram para o rei assim, só que o rei deu um menosprezo nele, ele diz, então vai, pode ir lá, você quer guerrear? No finalzinho do do versículo 37, no final ele diz assim, vai-te e o Senhor seja contigo. Quer dizer,
já está lascado mesmo, esse cara está querendo dizer que ele é bonzão, vai lá. E ainda não havia inveja, só um menosprezo. Porém, Davi era um cara tão feroz que ele narra, fala, rei, no versículo de número 34. Porém, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, ele está dizendo ele, sempre que vinha o quê, irmãos? Leão ou urso. Eu tomava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e o matava e arrancava o cordeiro de sua boca, levantando ele contra mim, segurava-o pela barba e o matava. Que é isso, pastor? É conversa, não é conversa não. É nervoso esse Davi. Ele não deixava nada que era dele ser tomado, não deixava nada ser. O Espírito de Deus era sobre ele, ele ia mesmo. Não importa que urso era, se era um urso pardo, se era um urso panda, eu sei que encarar um urso e um leão, e ele era feroz, não deixava levar não. O rei olhou aquela conversa toda e disse, vai lá lutar, então vai. Ele pensou, é um espetáculo a mais, nós vamos ver triturar o israelita lá, que vá. Não ligou, só que este menino vai, e ele faz algo, debaixo da determinação e da sua fé, que o rei não esperava, porque o rei esperava que ele morresse, não havia ainda inveja. Mas lembre-se, fala para o teu irmão, o Espírito de Deus estava sobre Davi. E ele foi, meu irmão. A história você já conhece, 17, versículo de número 47. Davi dá uma palavra que encerra toda a fé e tudo que ele, na verdade, cria. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Eles estão achando que é por ser grande, que é porque ele tem 60 quilos de armadura, ou porque a lança pesa 7 quilos. Não, quem manda na guerra é o meu Deus, e eu estou indo. E eu imagino que neste momento, Saul começou a balançar, e dentro do coração dele, ele já começou a torcer, ao contrário de Davi. Diz assim, rapaz, se esse baixinho acertar e matar esse gigante, eu estou frito. Se esse Davi mata esse cara, como que vai ficar meu reinado? Pois eu sou uma medida e meia mais alta que ele, sou rei, estou aqui dentro da minha tenda com medo. E ele está indo lá, e agora? Tomara que o gigante mate ele, para eu não passar vergonha. Até ainda não era inveja, eu imagino. Mas quando ele derruba o gigante, e no versículo de número ele traz a cabeça do gigante na mão, tá? Versículo 57. Voltando Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão, que irmãos? A cabeça do filisteu. Ah, que coisa boa! Ô rei, vim trazer um souvenir para o senhor. Que é isso, rapaz? Cabeça do gigante, o senhor estava batendo as canelinhas aí de medo. Está aqui, ó. Meu Deus é Deus da guerra e eu não corro a batalha. Então, num primeiro instante, a Bíblia diz, em resumo, para fechar o meu pensamento, a Bíblia diz que a partir daquele momento ele entregou nas mãos de Davi muitas empreitadas e muitas guerras. Você vai ver que ele colocou Davi para coordenar. No versículo de número 5, capítulo 18, no versículo de número 5 a 12, você vai ver isso. Aonde quer que Saul o enviava, Davi se conduzia com prudência, e Saul pôs sobre gente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tambores e com instrumentos de música. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Pronto, irmão. Faça algo melhor perto de alguém que não tem o Espírito de Deus, e Deus tratará de te louvar e de te engrandecer, amém? Mas terão aqueles que não têm o Espírito de Deus. Quando ele escutou dizendo, olha,
Saul é bom, mas Davi é 10 vezes melhor. Meu filho, o capeta engruvinhou dentro do homem, tá? Saul, essa música era, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Aí, no versículo 8 diz, então Saul, que irmãos, se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram muito, e pensou, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Versículo 9, daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em casa, enquanto Davi tocava a harpa como nos outros dias, Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo para si mesmo, encravarei a Davi na parede, mas Davi se desviou dele 2 vezes. Veja, irmão, que do amor inicial se transforma em uma perseguição terrível. E aí não vai dar tempo para descrever, mas eu quero que você leia depois o capítulo 18 inteiro, porque ele ainda tenta tramar um laço. Em 18, 21, você vai ver, disse Saul, eu a darei a ele, que era a sua filha, para que lhe sirva de laço. Então, irmãos, nós, para estarmos protegidos, aí no versículo de número 28, você vai ver que a inveja ou o mal precisa perceber algo. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Mas veja que as pessoas precisam perceber em nós que Deus é conosco, amém? Então não importa o que se fala, o que se faça, e tentam lança contra nós, veja, nenhum mal pode acontecer com ele, porque Deus era com ele. Então quero que se entenda o que? Há mal, há pessoas que nos querem ver mal, movidas pelo espírito diabólico. Então muito cuidado, irmãos, para que não permita que o Espírito de Deus saia de nós, porque a proteção de Davi era a presença de Deus, amém? Então coloque-se em pé em nome de Jesus e vamos orar para que nenhum laço, nenhuma inveja, nem inimigos se levantem contra nós para nos destruir, para fazer com que haja mal e nem laço em nossos pés. Davi só não caiu nos laços a qual Saul fez, porque ele era um homem que tinha o Espírito de Deus em sua vida, e é isso que nós buscamos, que Deus nos conduza, nos dirija, nos guarde, nos faça realmente toda a mudança na nossa vida, amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai querido, olha quantas vezes, Senhor, inimigos se levantam contra nós, não porque somos maus, mas porque somos bons. Porque às vezes, ó Pai, através da nossa vida, o inimigo é derrotado, não por canções talvez, mas talvez por palavras, por orações. Quantas vidas aqui, Pai, são como Davi, pessoas que levam bênçãos e muitas vezes apaga, meu Pai, meu Deus querido, ingratidão, meu Deus, um mal, ou até mesmo falácias contra elas. Talvez, Pai, não com lanças querem cravá-los, mas talvez, ó Deus, com ações, com, meu Deus, laços escondidos. Pai, nessa noite nós nos opomos a todo laço do inimigo, seja por homens que se levantam, influenciado por espíritos malignos, ou por espíritos malignos que tentam contra nós, contra os nossos jovens, contra, meu Deus querido, a nossa casa, contra o nosso trabalho. Oh meu Deus, nos guarda nas tuas mãos, e que teu Espírito em todo o tempo habite em nós, para que nós sejamos como Davi foi, indestrutível, porque andou nos teus caminhos. Meu Deus querido, Davi também experimentou se afastar dos teus caminhos e pagou um preço altíssimo, ó Pai, mas em arrependimento encontrou graça. Que nós andemos, ó Pai, dia após dia, conforme Tu queres, e que Teu Espírito ache em nós, ó Pai, lugar, que Teu Espírito ache em nós espaço, que Teu Espírito, ó Pai, se mova em nós, habite em nós, e que nós venhamos nos fortalecer pela força do Seu poder, e que nenhum gigante, nenhum inimigo, ninguém possa nos, Pai, lançar por terra, mas que o Teu Espírito nos guarde em todo o tempo.
Guarde essas vidas em tuas mãos. Pai, quebra toda inveja, quebra todo sentimento, ó Pai, de derrota que o inimigo tenta lançar, em nome de Jesus. E que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, ó Pai, porque dependemos dela. Meu Pai, não temos força, não temos saber, não temos nada, mas é o teu Espírito que nos dá força para continuar, para ir e para vir, para viver, para existir. Se não for o teu poder, ó Pai, não podemos fazer nada. Espírito Santo, se apodere de nós, da mesma maneira que tu apoderaste da vida de Davi, para a glória do teu santo e bendito nome. E todos digam amém.